acomodar para a gente conversar. Eu queria agradecer a presença de todos e nessa data comemorativa, os 10 anos da criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, agradecer. Nada a gente faz sozinho, né? Ou muito pouco a gente faz sozinho. Todas as parcerias, todos os teias de relacionamento que foram construídas ao longo desses 10 anos e até antes disso, né, que culminou nesse momento aqui e, quiçá, nos próximos 10 anos a gente tenha muito mais a comemorar esse auditório, faltando assento, né, nesse momento, para que a gente possa celebrar a pesquisa unida à gestão das unidades de conservação no Brasil. São patrimônios, as unidades de conservação são patrimônios da sociedade brasileira e de toda a humanidade. Sem me alongar mais, eu vou passar a palavra para o professor Delos para fazer o cerimonial dele. Eu sou bem informal. Obrigado a todos. Obrigado, Theo. O César comentou, né? Nada se constrói sozinho. A gente realizou esse evento e um monte de gente ajudou. Ele começou dentro do Conselho Consultivo do Parque Nacional Marinho de Currais, que foi criado recentemente. Depois o César vai comentar sobre isso. A gente, dentro do Conselho, criou uma Câmara Técnica de Pesquisa, as universidades aqui do litoral e outras instituições. Então, esse evento é dessa Câmara Técnica de Pesquisa. Agradecer o ICMBio pelo apoio, né? Coffee break que vai ter hoje aí, pela parte de impressão. Nada do que vocês estão vendo de impressão, a exposição fotográfica que vocês vão ver aqui depois no intervalo, teria sido possível. A UFR Litoral por ceder o espaço aqui, o auditório. A empresa LMA, eu estou muito feliz de estar organizando esse evento, né? Quando a gente começou a conversar sobre isso, desde que eu entrei na universidade aqui em 2010, para mim é um lugar que eu quero estar, é um lugar que eu quero ir, é um lugar que eu quero fazer pesquisa, é um lugar que eu quero que as pessoas conheçam, é um lugar que eu quero levar as pessoas, porque a energia desse lugar não tem em outro lugar aqui no Paraná. Vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho, né, ao longo das palestras e com a exposição fotográfica, vocês vão poder também ver um pouquinho do que tem fora da água, do que tem dentro da água, ali nos arredores de Currais. Mas é um lugar incrível e que eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais coisas para essa unidade de conservação tão importante. A gente tem uma programação bem apertada. A gente até estava discutindo isso, não sobrou tempo para perguntas, não sobrou tempo para uma mesa redonda no final, infelizmente, mas a gente vai ter outros eventos para isso. A ideia desse evento também é de todo o histórico de pesquisas que já foram feitas ali em Currais. Para a gente ter esse documento, né? Para a gente ter todas essas informações em mãos, para daí a gente planejar o futuro dessa unidade de conservação também, junto com todas as instituições que estão fazendo parte hoje do Conselho Consultivo. Então, né, esse é o objetivo do evento. Então, é meio corrido mesmo. Cada
cumprir esse horário. Infelizmente, a gente já está começando um pouquinho atrasado, mas a ideia é essa, né? Daí, às 16 horas, a gente vai fazer um intervalo e aí a gente vai ter a abertura da exposição para vocês visitarem o COF. Então, sem me enrolar mais, eu vou chamar o primeiro palestrante, que é o professor Marcos de Vasconcelos Gernet, da UFPR, que vai falar um pouquinho sobre o histórico da formação geológica, de uso socioeconômico, de uso de populações rurais. Obrigado, Marcos. Boa tarde, pessoal. Satisfação enorme estar aqui. Obrigado, Carlos. É um prazer fazer parte desse evento, e um prazer maior ainda estar abrindo, né, esse ciclo de palestras. E como falou o Carlos, minha paixão por currais é enorme e me remete a uma lembrança afetiva muito grande, né? Desde de moleque eu ia para currais. Eu estou com 50 anos agora. E eu me lembro que todas as férias de verão e inverno, quando eu vinha aqui para Matinhos, os amigos, a maior parte deles, filhos de pescadores, chegavam lá em casa e diziam assim: daí vamos para Currais. Vamos para Currais que o pai vai pôr rede lá, vai pôr tacolomia, vai tirar rede. Eu dizia, claro, botava bermuda, lycra e pé de pato e a gente ia para Currais. Então, minha fascinação pelo arquipélago sempre foi desde muito jovem, sempre gostei muito. E a ideia de hoje está aqui festejando, né, os 10 anos de criação do parque e ter esse privilégio esse aniversário dessa consolidação, desse aumento de pesquisas na unidade de conservação, né? Isso é fantástico. E a gente vem desenvolvendo, o Carlos vai falar na terceira palestra um pouco das pesquisas que a gente vem desenvolvendo com relação a moluscos em currais. Então, nós tivemos já o privilégio também de trabalhar lá, descrever espécie nova, enfim. É um ambiente delicado, um ambiente importantíssimo, né, para a conservação, preservação da biodiversidade nossa, não só marinha, né? E então é uma satisfação estar aqui abrindo esse ciclo de palestras. A minha ideia hoje é conversar um pouquinho, e quando eu digo conversar um pouquinho só mesmo, rapidamente, né, que eu tenho pavor das plaquinhas aí de 30 minutos. O Carlos falou que ia desfilar aqui, mostrando plaquinha. Ele sabe que eu adoro falar, o problema é parar. Então, já perdi 10 falando, só me apresentando aí. Então, a ideia é falar um pouquinho da história, né? Até dessa história geomorfológica de corrais, a história dos pioneiros. Inclusive, ele praticamente me orientou no meu mestrado, que eu fiz um mestrado com sambaquis, e já naquela época também trabalhava com moluscos, e a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre currais. Nunca tive a oportunidade de ir com ele para lá, até porque já no período que nos conhecemos, no início dos anos 2000, ele já nem estava mais fazendo esse tipo de atividade, mas nós conversávamos muito sobre tudo relacionado à história da ciência no Paraná, que é uma das minhas grandes paixões. E uma das coisas que nós conversávamos sobre currais era a origem do nome. Inclusive, eu não sei se alguém aqui sabe a origem do nome do arquipélago, mas eu continuo não sabendo, né? Nós tínhamos teorias. Por exemplo, essa é uma imagem do livro dos saudosos professores Carlos Soares e Paulo Lana, e que ali nesse círculo vermelho não dá para ver direito, mas acredita em mim, está escrito Ilha do Curral. Esse é um mapa, né, do século XIX. A próxima imagem também, por favor. 1824, um outro mapa também. Ali nós tínhamos, aqui embaixo nesse círculo, está escrito Curral Islands, né? Ilha. Né? Porque, por definição, Curral é uma área de confinamento de animais de grande porte, né? Ovinos, suínos, ou pode ser um curral de pesca também, mas geralmente um curral desenvolvido em áreas protegidas, áreas de estuário. Não combinaria exatamente com currais lá naquela área. Só se a formação, talvez geológica, tivesse lembrando um curral, algo protegido, enfim, não sei. No começo nós chegamos a imaginar que o nome talvez fosse corais e não currais, né? Porque em mapas antigos também observava
que as praias do balneário da região da Praia de Leste eram chamadas de praias dos corais. Então, justamente por estar tão próximo com relação à distância direta, talvez a ilha fosse Ilha dos Corais e não dos Currais. Eu mesmo passei a minha juventude toda imaginando que era Ilha dos Corais e não Currais. O fato é que eu não sei a origem do nome. Se alguém souber, inclusive, me conte depois, porque eu nunca achei um registro diretamente sobre isso. Por favor. Eu conversei com vocês, essas conversas longas com o professor Vigarella, saudoso Vigarella, a gente sempre falava muito sobre todo o litoral do Paraná. E no livro dele sobre a história de Matinhos, que tem essa foto também de Currais, uma foto dele da década de 40, ele comentava, né, que a Ilha dos Currais ela representa um pequeno arquipélago com 3 pequenas ilhotas situadas a cerca de 11 quilômetros ao largo do balneário da Praia de Leste. Então, essas 3 ilhas seriam a Ilha Maior, a Ilha de Grapirá. Provavelmente quem vai falar sobre aves depois vai mencionar, né, mas o termo Grapirá é um termo tupi-guarani que significa ave grande, que significa a fragata, né, que é um símbolo ali de Currais. Quem conhece sabe quando a gente chega lá, a quantidade enorme de aves ali voando, né, nidificando, enfim, aquilo é um dos aspectos mais belos que tem ali no arquipélago. A ilha do meio, que seria a ilha das duas, agora esqueci o nome, duas torres, dois picos, acho que é isso, né? 3 picos. E, 3 picos. E ele mencionava também o seguinte, que essas ilhas Currais e Itacolomi, elas constituem, né, um conjunto de rochas, são constituídas por rochas cristalinas do embasamento e representam morfologicamente os resíduos de antigos encelbergs, desenvolvidos durante épocas do nível marinho baixo e condições climáticas semiáridas. Por definição, esses encelbergs seriam, então, afloramentos rochosos de uma área plana, né, ou tanto de planície como de planalto. Então, esses afloramentos rochosos eram considerados como ilhas marinhas. E eu comentava com ele, tá, mas teoricamente esse termo não encaixa em Currais, porque Currais é uma ilha marinha. Daí ele sempre mencionava o seguinte, mas lembre que nos movimentos transgressivos e regressivos, Currais não era uma ilha. Então, Currais funcionava muito bem como um iceberg no meio daquela vastidão plana, né? E então esse sempre era um comentário que nós tínhamos também. Por favor, o próximo. Essa aqui também é uma imagem dele, uma foto lá da década de 40, também do mesmo livro da História de Matinhos, em que ele comenta, né, que esses afloramentos rochosos do complexo cristalino, constituídos por granitos gneiss e granito gneiss, cortados por diques de diabásio. Essa era a formação básica geológica, né, geomorfológica de Currais. Nessa foto é bastante interessante, nós observamos aqui uma canoa, o pessoal a remo. Um dos comentários também que eu falei, disse assim, então era comum na época que eles revocavam canoas a remo até lá, para facilitar os pescadores no entorno da ilha, e chegavam lá com uma embarcação com motor e a remo rebocada. Diz que não, que inclusive era muito comum eles saírem aqui do continente e irem a remo até Currais mesmo. E uma daquelas famosas canoas de um tronco só, né? As canoas monóxilas chegavam lá e acabavam pescando e passando o dia, enfim. Muitas vezes não conseguiam voltar, porque eram horas para ir até lá ao arquipélago, e voltavam só no dia seguinte, acabavam dormindo lá na ilha. E isso é uma coisa que me espantou muito, né? Porque eu tive a oportunidade na década de 80 de ir até Currais com aquelas canoas de um tronco só, um motor de centro, e a gente levava aí de 3 a 4 horas, às vezes, para chegar lá. Imagina o que era você remar, então, até Currais, sendo que a estabilidade também da embarcação sempre era grande. E da tarde, principalmente no verão, o responsável sempre falava, agora vamos correr, vede, Trebosana, vindo lá do sul. E daí a gente simplesmente no continente. Então, imagino que seria essa época. E aí eles começaram as pesquisas pioneiras. Justamente, os primeiros relatos com relação à geomorfologia são trabalhos dele. Ele menciona granitos e gneiss, só granito é uma rocha magmática, né, bastante comum formação de cristalino. O gneiss é uma rocha metamórfica, as duas são as principais constituintes aqui do nosso complexo cristalino. E os diques de diabásio, né, que são rochas intrusivas, né, são rochas que acabam aproveitando e acabam se expondo. São rochas mais jovens do que o é a formação básica de todos esses afloramentos
no nosso litoral, nas costas rochosas, a serra, enfim, basicamente isso. E essas pesquisas pioneiras, elas eram feitas, patrocinadas naquele período, 40 e 50, pelo Museu Paranaense. Ele era, o diretor do Museu Paranaense era o professor José Loureiro Fernandes. Fernandes tinha uma mentalidade bem à frente dessa época e costumava pesquisa, só com uma instituição de reserva técnica. Então, ele se preocupava muito com a obtenção de dados e eles financiavam, conseguiam dinheiro através. E imagino que eram expedições, né, na década de 50. Então, você vir para o litoral do Paraná era uma epopeia. Imagine ir para Currais, então. Né? Então, era coisa de... Pessoas iam para lá. Outro personagem importante, próximo slide. Outro personagem, o Dique de Diabásio, para quem não conhece, mas talvez já tenha visto essa estrutura por aí. É bem comum aqui nas nossas questões. A gente tem aqui na Praia Mansa, ali na Ilha do Sol, ali em Caiobá, na Gruta das Encantadas, ali na Ilha do Mel também. E então essa estrutura bem importante para quem trabalha com arqueologia, os povos litoral, ele é básico para a confecção dos chamados instrumentos líticos. Ela é uma rocha mais maleável, mas uma rocha mais fácil de você conseguir transformar ela em instrumento. Então, toda vez que você vê afloramentos de dique de diabásio, você vê uma grande de diabásio no entorno, então sempre é interessante ficar de olho, porque elas podem estar relacionadas com sítios arqueológicos pré-históricos, né, daquele período. Então, outro personagem, por favor, outro slide, que vem informação é Reinhard Mack, e o Mack veio para cá naquele período, nessas expedições do Museu Paranaense, justamente em busca dessas informações. Então, tem o Reis no livro dele, famoso livro dele, né, Geografia Física do Paraná, em que ele menciona lá também, então, que acabou por lá, mas ele fala que as ilhas, não, é um afloramento que está diante da orla marinha, que levam-se como linhas pequenas ilhas gnais graníticas, né, tais como a que são a base da como paranaense, um dos caras que mais escreveu e publicou e pesquisou sambaquis aqui no Paraná. E eu descobri recentemente que ele também esteve em Currais, nesse período dessas grandes expedições, da década de 40 e 50, em busca de vestígios da presença desses povos caçadores-coletores. E acabou não encontrando. Eles estavam em busca justamente das vestígios de oficinas líticas, né, que são aqueles depressões nas rochas, onde eles confeccionavam seus instrumentos, e da presença também de instrumentos líticos, justamente pela quantidade de diabásio que tem na ilha de Currais. E lembrando que Currais, aí, há cerca de 10, 11 mil anos, né, estava num nível do mar completamente diferente. Então, não era tão difícil que houvesse contato dessas pessoas com o arquipélago. E também lembrando que esses grupos também construíam canoas, né? Então, é possível que eles fossem até, de alguma forma, até o arquipélago. No entanto, não foi encontrado vestígios, né, naquele período da presença humana lá. Por favor, o próximo. Mas para a gente entender o que é justamente esse processo dos níveis do mar, dessa transgressão e regressão marinha, é importante a gente comentar o seguinte: nós vivemos numa área chamada planície litorânea, ou planície costeira, que geologicamente é uma área muito recente em termos de tempos geológicos, né? Nós temos aí um período de formação geológica da nossa planície chamado de Quaternário. É um período muito recente. E em um desses episódios importantes de movimentações do mar, tanto de subida quanto de descida, nós tivemos aí há 120 mil anos atrás o que a gente chama de penúltima grande transgressão, e foi quando o mar subiu num dos seus máximos, né, de transgressão. Então, toda a nossa planície estava inundada. Então, a Ilha do Mel, praticamente, essa imagem é bastante interessante, sempre é muito ilustrativa, e mostra a Ilha do Mel completamente submersa. O Currais também, né, lembrando que o Grapirá tem em torno de 55 metros de altitude, quer dizer, é nada.
Então, tudo isso estava embaixo d'água. E, no entanto, próximo slide, por favor. No entanto, nós também tivemos, dentro do Pleistoceno, nesse período quaternário, né, ainda há 18 mil anos antes do presente. Antes do presente é um termo que a gente usa, cunhado dentro da arqueologia do Paraná, principalmente, que é anterior ao ano de 1954, quando foi instituído as análises pelo método de carbono 14, nas análises de datação. E então essa regressão, que nós tivemos essa grande regressão há 18 mil anos atrás, tudo ficou fora d'água, né? E Currais, inclusive, estava era uma área completamente distante do mar. Então, ela não era uma ilha. Nesse momento, ela era um Inselberg mesmo, né? Como o Bigarella mencionava. E isso é interessante para a gente que trabalha com biogeografia de ilhas, né? Para a gente que trabalha com biogeografia de ambientes insulares. Lembrando que ambientes insulares já são importantíssimos, né? É um verdadeiro laboratório natural. Então, você trabalhar em ilha é um privilégio, quem trabalha com biodiversidade. Então, o Currais, todo aquele ambiente ligado ao continente, a gente já sabe que é uma promessa de grandes resultados. E nós observamos isso, o Carlos provavelmente vai falar na palestra dele, mas eu vou te sacanear e vou falar um pouquinho antes. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto de levantamento de moluscos em currais. A primeira ideia que nós tivemos quando chegamos era justamente um levantamento de moluscos marinhos. E, no entanto, nos deparamos com caramujos terrestres e de médio para grande porte, dentro de currais. E, na hora que nós chegamos lá, imediatamente já imaginávamos que seria uma espécie nova. E não deu outra, era uma espécie nova mesmo, né? Descrevemos o famoso Drimius currais, em homenagem ao arquipélago. E isso mostra a importância ainda maior, né, daquele ambiente. Então, uma área tão pequenininha, um ambiente tão pequeno, uma espécie endêmica dali, e que se por uma fatalidade ocorre um incêndio em currais, simplesmente o animal entra em extinção. E o que é mais interessante, né? Como é que esse bicho está lá, né? Com uma escassez de água doce, uma vegetação diferente, uma vegetação basicamente de plantas coriáceas, né? Sendo que eles precisam de uma vegetação bem diferenciada, né? Para se alimentar. É uma quantidade enorme de aves que possivelmente não estão predando esse caramujo, a gente ainda não sabe disso, mas talvez não, porque a população desse caramujinho é bastante grande. E esse gênero existe no continente. Então, olha que interessante. Provavelmente, se vocês olharem na mão agora os dois exemplares, um de currais e um aqui do continente, não é possível verificar uma diferenciação morfológica. Mas são dois bichos, por anatomia e molecular, completamente diferentes. Então, o que isso indica? Possivelmente uma especiação que ocorreu justamente por causa desses processos aí, geomorfológicos ao longo desses milhares de anos, né? Mas num tempo geológico muito curto. O fato é que temos aí Drimius no continente e Drimius em currais, muito semelhantes, duas espécies diferentes. Drimius na Ilha dos Castilhos, ali já litoral de São Paulo, muito semelhantes também, mas uma outra espécie. Então, quer dizer, todos os animais isolados e dentro dessa filosofia de geografia de ilhas. Isso é muito legal. Por favor, próximo. E como eu falei para vocês, de maneira geral, currais é isso. A formação geológica, basicamente, granito gneiss, com diabásio também. Claro que existem outros tipos de minerais e rochas, mas basicamente é isso. A formação vegetacional é característica de floresta brófila densa, mas é mais arbustiva, de pequeno porte. A maior parte dessa vegetação pioneira de influência marinha aqui, que é essa vegetação mais rupícola, né, basicamente formada por bromeliáceas e cactáceas. Então, currais é isso. E, no entanto, há tanta vida lá, né? Principalmente de invertebrados. Inclusive, além desse gastrópodes terrestre, temos outros também já na lista para possível descrição de novas espécies. Então, é um ambiente de extrema importância, mas é um ambiente extremamente delicado, que é importantíssimo ter sido criado uma unidade de conservação. 10 anos é pouco tempo, né? Está tudo no início ainda, tudo se consolidando, mas o fato é que está caminhando, as pesquisas se intensificam lá, isso é mais importante ainda. Então, é fundamental esse evento, justamente festejando, celebrando esses 10 anos da criação da unidade de conservação. A outra foto, por favor, só. E para encerrar, então, rapidamente, viu? Acho que eu fiquei bem longe dos 30 minutos. Você me apavorou tanto. Viu? Nem subiu aqui.
E é isso, então nós temos aí essa maravilha, que é o arquipélago de Currais, e a ideia era falar para vocês que realmente teve muita pesquisa anterior, tá? Teve muita gente indo para lá, tem muito material publicado, principalmente sobre a parte geomorfológica desse período, né, dos pioneiros, e Currais tem muita história, sim, muita história bacana. Bom, pessoal, muito obrigado, e mais uma vez agradeço, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Não precisei dar bronca nele, não se preocupe. Agora eu vou chamar o oceanógrafo André Pereira Catani. Nosso 100, já foi pós-graduando lá do 100 e agora está na Associação Mar Brasil. Ele vai falar um pouquinho do histórico dele, sobre as pesquisas com peixes em Currais. Obrigado, Carlos. Bom, pessoal, como o Carlos falou, meu nome é André Catani, eu sou oceanógrafo de formação. Iniciei os mergulhos na minha vida, né, como mergulhador em Currais, então tenho uma história um caminho especial por Currais. Isso nos idos de 2007, pela Mar Brasil. A gente fez uma pesquisa com o MER, especificamente lá, e de lá para cá, em alguns momentos, eu me afastei do mergulho e agora retomei aqui na quarta fase do Redimar. Próximo slide. Bom, qual que é o objetivo da apresentação? Então, basicamente, a ideia é mostrar os principais estudos com peixes, né, no Parnamar de Currais. Então, o que a gente fez aqui? O que eu fiz? Eu compilei a pesquisa que existe sobre Currais, e, por incrível que pareça, são poucas as pesquisas, né? Então, o grupo, o conselho gestor aqui da pesquisa do GT foi muito importante, todo aquele material, né? A gente fez esse compilado, fiz esse compilado. Também vou mostrar aqui para vocês as técnicas de coleta, então como que foram feitas essas pesquisas, como que os dados foram coletados, aí apresentar esse inventário das espécies registradas, né? Então o que a gente tem de conhecimento em relação às espécies de peixes. Então, basicamente, são 3 categorias que a gente pode falar. Os peixes, né? Então seriam os peixes recifais, são aqueles peixes propriamente ditos, né, de hábitat recifal. Então o que a gente vê, por exemplo, imagens de recifes de coral, né, são ambientes recifais, e a gente tem espécies que ocorrem, por exemplo, em recifes de coral, propriamente dito, que ocorrem aqui também. Então, é muito interessante que essa fauna recifal é uma fauna bastante cosmopolita, então ela ocorre basicamente em todas as regiões temperadas e tropicais do planeta, seja no Oceano Atlântico, seja no Oceano Pacífico, e o que muda é a ocorrência de algumas espécies, né? Então, é claro, as espécies não são exatamente iguais às espécies que a gente observa aqui e aquelas que ocorrem no Caribe, por exemplo, né? Existem alguns padrões que são distintos. E a gente também tem uma fauna que a gente chama de fauna críptica, que são aqueles peixes menores, né? Então, são espécies que são intimamente associadas aos fundos rochosos. Então, elas se entopam, né? Geralmente são de tamanho menores, né? Então, a gente chama de fauna críptica. E de coluna d'água, que são aquelas espécies que eventualmente ocorrem, né, em ambientes recifais. Então, elas têm alguma relação com um ambiente recifal rochoso, né? Então, a gente pode falar em oceanografia que seriam aquelas espécies pelágicas, né, que em alguma fase elas podem estar ocorrendo em currais ou no hábitat de recife rochoso. E, por fim, né, falar do status da conservação das espécies, né? Então, com base no que nesses levantamentos, de forma assim, ainda bem que superficial, mas eu acho que a gente traz aqui algumas informações interessantes, né, do status da fauna de peixes lá de Currais. Ou você já passou, então aqui só levantando os estudos, mencionando aqui o primeiro do Borzoni. Então esse foi um estudo elaborado pelo Centro de Estudos do Mar, né? Na época o Jackson era novinho, ele estava lá no SEM, possivelmente nessa época, e já havia uma intenção de fazer um plano de manejo para Currais. Então, em algum momento já se pensava transformar Currais, né, e trazer essa ideia do Parque de Currais. Então, lá desde 94, daí teve uma tese de doutorado do Pedro Pinheiro, que hoje é professor da Univille. Então, foi um trabalho bem interessante também, foi um trabalho de captura, com armadilhas, e aí já quase 10 anos depois, né?
E aí, daí para frente, tem o trabalho da Suzana, que foi aluna do Paulo de Tarso, aí foi o trabalho com pesca, com desembarque pesqueiro, mas da atividade pesqueira que ocorria próxima a currais. Aí já em 2009 tem a Fabiana e o Carlos, né, o Hackett Félix Hackett, que foi, digamos, acho que o primeiro trabalho, uma metodologia que a gente vem utilizando, que é de senso visual, que eu vou mostrar para vocês, que trouxe informações bem importantes aí também dessa fauna recifal propriamente dita. Então, foi um olhar bem específico. Claro, tem um viés metodológico, mas isso é inerente à pesquisa, mas que traz informações bem interessantes. Aí, diante daí, já tem o trabalho do Felipe Daros, o Batata, que foi um checklist. Aqui também traz informações bem interessantes do ponto de vista de abundância dessas espécies. Eu acredito que esse foi um estudo bem robusto, justamente porque isso nos trouxe uma noção de quantitativa das espécies que ocorrem lá. Aí, em diante, já tem um trabalho com larvas, tem um trabalho de uma aluna, se não me engano, acho que foi do Rodrigo Oliveira Leis, que aí foi mais um enfoque socioeconômico, mas que traz informações com base na pesca. Então, é muito importante que a pesca também, ela subsidia a pesquisa com peixes. Então, muitas informações são levantadas com os pescadores por meio do desembarque pesqueiro. Tanto é que o trabalho do Borzoni foi basicamente isso, né? Foi o Marco Fábio, que era professor na época de teologia, ele foi o organizador de toda essa pesquisa, né? Então é um estudo bem amplo, bem interessante, e basicamente o método ali foi entrevista com pescadores, análise do desembarque. Então eu não conhecia esse trabalho, acho que foi bem interessante, né? Acho que deve ter minerado bastante para achar esse trabalho do Borza, né? E por fim, alguns relatórios nossos da Mar Brasil, especificamente aqui eu trago um relatório de currais, que eu vou falar também na palestra, quando a gente for falar dos projetos que a Mar Brasil executa em currais, para mostrar alguns padrões e o que a gente tem visto no Revimar, que é o projeto que eu sou coordenador pela Mar Brasil. Pode passar o próximo slide. Então, só para ilustrar aqui as técnicas de coleta que foram empregadas para fazer esse estudo de peixes lá em currais, a gente tem, por exemplo, armadilhas, covos, que basicamente são armadilhas utilizadas na pesca artesanal, né? Então, vocês veem aqui no canto, aqui, né? Especificamente, quem fez essa pesquisa foi o Pedro Pinheiro, na tese de doutorado dele. Então, é um método, ele tem uma certa seletividade, porque você coloca uma isca, né? Então, você acaba selecionando peixes carnívoros, predadores, né? Mas é válido, ele fez um esforço bem intenso, ele fez coletas de 48 horas com pesca de 6 horas, em 6 pontos da Ilha de Currais, né? Então, pegando as 3 ilhas, né? É muito interessante. Aqui também com uma armadilha luminosa, que é um trabalho que a gente iniciou no Revimar 2, lá em 2012, que é uma técnica para captura de larvas específica. Então, é uma adaptação de uma armadilha bem caseira, artesanal, mas qual que é o princípio dela, né? Então, esse garrafão que vocês estão vendo aqui de 20 litros, então a gente coloca lâmpadas de LED em volta e fundeia essas armadilhas, né, no fim de tarde, né? Inclusive, o Robin está aqui na plateia, ele participou intensamente dessas campanhas lá em Currais, né, para capturar essas larvas, e daí no dia seguinte faz as despescas, né? Então, aqui tem um desenho esquemático aqui da armadilha, né? Isso está também na publicação dos artigos que eu mencionei lá. Quem tiver interesse, depois eu posso passar para vocês. Próximo slide. Bom, e o senso visual, que eu acho que é uma das técnicas que a gente tem utilizado mais para levantar a ocorrência das espécies de peixes, ela tem vantagens e desvantagens. Assim como qualquer método na pesquisa científica, a gente tem limitações, a gente tem vantagens, né? Então, eu diria que a parte da vantagem é a possibilidade de você avistar uma grande quantidade de peixes, né? Você não está tão influenciado pela seletividade do teu dispositivo de pesca, do teu apetrecho, né? Por exemplo, as gaiolas, né? Tem essa restrição, né? Então, o senso, você consegue ter uma visão mais ampla e você está no ambiente, né? Então, isso é interessante. Por outro lado, você também está influenciando a tua amostragem, né? Então, tem essas questões, mas é uma técnica consagrada em estudos de peixes recifais ao longo de todo o planeta. Então, é bem empregado. Então, basicamente, o que a gente faz no senso visual? É um transecto que a gente percorre, estica uma trena, estica 20 metros a trena, e aí você vai
caminhando, vai nadando, né? E vai fazendo, contabilizando as espécies que estão de passagem, e no retorno você faz uma mensuração das espécies críticas, né? Claro, também isso demanda um conhecimento de identificação de peixes. Então, o mergulhador tem que ser minimamente capacitado para conseguir fazer a identificação dos peixes, né? Mas é uma técnica bem interessante e depende também da visibilidade. É algo que aqui no litoral a gente é um lugar assim que tem uma ampla visibilidade da água, mas a gente consegue ter boas águas, né? Quem é mergulhador certamente já deve ter se deparado mesmo em currais com situações bem interessantes de visibilidade, né? E também aqui a gente tem a parte das entrevistas, né? Como eu mencionei para você, o trabalho do Borzoni, que envolveu ali o Marco Fábio, foi basicamente levantamento de desembarque pesqueiro. Então, são informações valiosas, que a gente também lançou uma dessa técnica no projeto Currais, né? Então, até essa imagem aqui do Rebimar, junto com o projeto Currais, é muito importante essa relação, né, com a pesca para a gente entender o ambiente. Então, próximo slide. Então, a ideia aqui agora é rapidamente passar esse inventário das espécies e mostrar aquelas principais espécies de peixes que a gente observa lá. Então, basicamente, desse levantamento, a gente identificou 168 espécies de peixes recifais, críticos e de coluna d'água. Né? Desses, 159 são o que a gente chama de peixes ósseos, né? Distribuídos em 107 gêneros e 55 famílias. E também espécies de peixes cartilaginosos, né, que são as raias dos tubarões. 9 espécies, né, distribuídas em 7 gêneros e 4 famílias. Vale aqui fazer um destaque que esse registro foi só lá no trabalho do Borzoni, em 1994. Eu nunca vi raias, algumas espécies a gente consegue observar, mas assim, tubarão, claro, eles têm um comportamento mais a risco, né, mais difícil você avistar um tubarão mergulhando. É possível que ele aviste você, certamente. Mas agora, você enxergar, né, aqui, pelo menos no Paraná, não é uma condição tão comum. De fato, eles devem existir, mas o fato de a gente não ter registrado não significa necessariamente que eles não estão lá. Daí a importância, né, do estudo, do desembarque pesqueiro, né, para a gente colher essas informações complementares. Próximo slide. Então, aqui eu vou mostrar as espécies de peixes, algumas imagens são de currais, outras não, né? Mas aqui o que é importante mostrar as espécies que já foram registradas, né? Mostrar foto delas para vocês terem essa visão. Então, basicamente, as moreias, né, são as duas principais espécies de moreias. A gente tem em torno de 3 a 4 que ocorrem em currais, mas a Ginotórax, Funegs e a Moringa são as mais comuns. A gente tem também a Mariana Gol, que é uma espécie tipicamente recifal, que você vai encontrar desde as águas do Caribe até aqui em Currais, até no Arvoredo, né? Então, muitas das imagens aqui que eu estou utilizando para essa apresentação vêm lá do Parque do Arvoredo, da Reserva Biológica do Arvoredo, que é muito parecido em termos de diversidade de espécies, né? Apesar de estar mais ao sul, mas tem uma fauna muito parecida com o que a gente observa aqui. Próximo slide. A mariquita, o salmonete e o sargentinho, né? Então, bem comum também, a gente observa bastante a ocorrência dessas espécies. O salmonete é uma espécie que ela também ocorre mais fora do costão, né? Mais no fundo de areia, então aí só pelas imagens a gente já consegue inferir o tipo de comportamento e a ocorrência das espécies, assim como o formato, né? Então, isso que é interessante das espécies recifais, é o formato das espécies, elas são diferentes, né? Então, você tem uma diferença de formato. Isso não é à toa, né? A evolução nos explica isso, que, na verdade, houve, né, um processo de seleção natural muito influenciado pelo meio que elas estão. Então, os ambientes recifais, eles são complexos. Diferente do fundo de areia, por exemplo, espécies pelágicas, nadadores, eles têm aquele corpo em forma de torpedo, bem clássico de espécies nadadoras. Espécies recifais têm as mais diversas formas, muito influenciado pelo seu hábitat. E é isso que a gente observa em relação às espécies recifais. Elas têm todos esses formatos justamente pela complexidade de hábitat. E só um destaque aqui, o sargentinho é uma das mais abundantes que a gente observa. Ainda a gente observa qualquer mergulho que você faça, isso em currais, certamente você vai observar a ocorrência de sargentinho. E um outro detalhe importante também, que os estudos que eu estou trazendo aqui são de todo o perímetro do parque, que inclui tanto currais
quanto os recifes artificiais. Então, é importante fazer essa menção. E aqui, quando eu falar dos peixes, eu vou dar esse destaque. Porque o que a gente já observou? Existem diferenças, né, na ocorrência de espécies. Apesar de serem ambientes recifais, a gente vai ter uma dominância de uma determinada espécie em currais e uma dominância de outras espécies nos recifes artificiais. Por exemplo, essas espécies são bem características de currais. A gente chega a observar sargentinha, mas não é muito comum, né? O salmonete muito menos. A mariquita a gente já consegue observar lá nos recifes artificiais também. Próximo slide. Deixa eu ver meu tempo aqui. Estou no tempo. Bom, as donzelinhas, né? Isso bem comum, clássico de ambiente recifal de todo o planeta. Você não vai observar em regiões de recifes artificiais aqui no Paraná, justamente porque ela tem essa ligação importante com o habitat, com a complexidade de todo o habitat, e a questão da profundidade também. É um fator que é importante. Passou dos 12 metros, é difícil de você ver donzelinha. Pelo menos esse é um padrão que a gente tem observado aqui. Mas é muito comum essa espécie em toda a região do parque. Próximo slide. Sago de beiço, a salema é pescada dentuda, então você observa em ambos os ambientes, né? Então você já observa que ela já tem um corpo diferente, pelas cores também, então como vocês vão observar ao longo das imagens, tem uma questão das espécies se camuflarem, né? Nas rochas, na fauna incrustante, né? O Rafa entende bem aqui sobre a fauna incrustante, e por outro lado, essas espécies que são mais associadas à coluna d'água, elas têm que ter essa coloração mais prateada, né? Então, essas espécies aqui, em especial a pescada e o sago de beiço, elas são bastante comuns também na parte dos recifes artificiais. Próximo slide. Corcoroca, as duas espécies de corcoroca e manimbal são as mais abundantes, né? Então, é comum, principalmente nos estudos mais recentes, e inclusive no estudo do Pedro Pinheiro também mostrou isso, né? Ou seja, é um padrão que tem se mantido lá em currais, em termos da fauna de peixe, a elevada abundância dessas duas espécies de corcoroca. Isso tanto nas ilhas ali, nos costões de currais, quanto nos recifes artificiais. O marimbau também, ele tem uma alta abundância e ocorre em ambos os ambientes. Próximo slide. Essas são aquelas espécies clássicas do ambiente recifal, né? Então, frade, borboleta, principalmente. Então, o frade já não é tão comum, né? É ocasional. Então, diferentemente da donzelinha, do sargentinho, que quando você vai mergulhar, você certamente vai se deparar com essas espécies, o frade já não é tão comum. O borboleta é um pouco mais comum, e é uma espécie bonita, super vistosa. O baiacu é bastante comum, essa espécie de baiacu, ela ocorre com bastante frequência nos ambientes recifais, tanto ali de currais quanto dos recifes artificiais. Próximo slide. Aqui já são espécies que são mais raras de observar, são espécies bonitas, bem clássicas, né, do ambiente recifal, os budiões, né, que são da família Scaridea, aí, o budiano rufus, o Aliqueris poei e os esparissomes, né, então tem mais uma espécie de esparissoma. O que é mais comum de observar é o budião rei, esse, pelo menos assim, o que eu vi da pesquisa e da minha experiência, é o que a gente mais observa dos budiões. Próximo slide. Tem outras espécies menos comuns de budiões, né? Mas que ocorrem também, no caso do papagaio cinza e o agassiz, que não é tão comum assim, mas tem currais, tem registro. E aí a gente começa a entrar aqui nas espécies mais topo de cadeia. Então, até o momento eu estava focando nas espécies que são mais de hábito, que são herbívoras, né? Que estão predando ali nas alguinhas ali dos recifes, algumas onívoras que comem tanto a alguinha quanto os invertebrados que estão incrustados, né? Aí, quando a gente começa a chegar no Chern, a gente já começa a subir o nível trófico acima, né? Espécies que têm uma importância para a manutenção de toda a diversidade, né? E eu vou falar um pouco isso mais para frente. Então, o Chern comum, a garopa verdadeira, o badejo mira e o badejo quadrado. Dessas, o badejo mira é a espécie mais fácil de ser avistado. A garopa verdadeira não é incomum, mas ultimamente tem sido mais infrequente avistá-la, né? Então, nesses últimos mergulhos que a gente fez, comparado com toda a série histórica, a gente tem observado uma redução dessas espécies, até do badejo mira, né? Isso foi uma coisa que chamou a atenção. Claro que a gente teve a pandemia, então acabou que muitos dos mergulhos a gente não conseguiu ter aquele mesmo ritmo de mergulhos que a gente tinha antes da pandemia,
mas mesmo assim chamou atenção a pouca avistagem, por exemplo, do Badejo mira, que é uma espécie bem ordinária, bem comum. Próximo slide. E aqui o mero, né, que acho que é a grande estrela aí do parque, é uma espécie fantástica, assim, para mergulho, é uma experiência única, né? E aqui o Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais tem esse potencial, né, do mero como um grande chamariz, você ter essa experiência com o mero, né? Então, se puder clicar no hiperlink ali, por gentileza, que tem um videozinho. Um hiperlink, isso aqui. Aí, obrigado. Então, é uma espécie bem... Ela não tem medo, né? Ela chega perto, é um gigante, né? Então, é uma experiência única. Essa imagem especificamente aqui é um vídeo do Robin, mas não é em Currais, essa imagem, se não me engano, nas balsas. Currais é raro de ver em Currais, mas nos recifes artificiais a gente vê com bastante frequência. Então, no verão, quando ocorrem os agregados reprodutivos, a gente chega a ver em torno aí de 10 a 20 indivíduos no mesmo mergulho, né? Quando eles estão se organizando para fazer a sua reprodução, né? Então, é uma espécie bem emblemática, assim. Eu acho que o parque tem esse potencial do mergulho recreativo focado no aerowatch, né? Então, inclusive, no Brasil, que a gente conhece, seriam 2 lugares que a gente tem essa possibilidade de um aerowatch, né? Que seria aqui no Paraná e em Recife. Tem 10 minutos, tá bom? Vou acelerar aqui, próximo slide. Bom, as espécies de cioba, que não são são espécies que têm valor comercial, então muito alvo da pesca esportiva. Também a avistagem tem diminuído, assim, das nossas experiências e de alguns resultados que a gente tem observado, né? O ariacó, a cioba, a caranha em especial. A caranha é um peixe enorme, então muito visado aí, tanto pela pesca comercial como pela pesca esportiva. E assim como as garopas, os badejos, que eu vou falar mais para frente, eles têm uma característica que as tornam presas, que as tornam suscetíveis à extinção, por exemplo, pelo fato de ter um crescimento mais devagar, né, um crescimento lerdo, uma reprodução tardia, né? Isso torna essas espécies potencialmente ameaçadas à extinção. Próximo. Aqui daí a gente entra na categoria das espécies críticas. Essas são espécies que, na verdade, são pouco estudadas. A gente tem até algumas confusões taxonômicas em relação a essas espécies, mas interessante é que elas são pequenininhas, né? Então, o macaco, as 2 espécies da Maria da Toca, difícil, muitas vezes difícil, pelo senso visual da gente bater o olho e saber exatamente qual é. Então, muitas vezes a gente mergulha ali com máquinas, né, para fazer esse registro e depois avaliar com calma para fazer a identificação correta. Próximo slide. Aqui também outras espécies não tão comuns como aquelas anteriores, né? A escartela, o macaco verde, o macaco ouro, e o amboré de vidro, que essa é bem comum, né? Principalmente ali naquela região, aquela praia de Seixos, que fica em frente à antiga casinha ali de Currais, que tinha uma casinha do 100, né? Então, aquela região ali tem bastante amboré de vidro. Próximo slide. Aí a gente tem aquelas espécies de coluna de água, né, que em algum momento vão ocorrer em Currais, por alguma atividade específica, por exemplo, o robalo, a anchova, o xarel, próximo slide, o olete, a pirajica, o peixe-porco, próximo slide, a cavala, né, inclusive tem uma pesca importante aí, né, um recurso pesqueiro importante aqui para a comunidade aqui do litoral, tanto a cavala como as tainhas, né, a tainha, os paratis. Então, em algum momento, elas vão estar passando naquela região, né? E o paru também, o enxada, né, muito comum, e uma espécie que ocorre tanto ali em Currais quanto nos recifes artificiais. Próximo slide. E aí, para fechar, o que a gente observa em termos de ameaça, né? Em torno de 29 espécies aí com algum nível de ameaça, desde criticamente ameaçado ou com um status mínimo de ameaça de extinção. E o que a gente tem observado? Basicamente, aquelas espécies topo de cadeia, que ecologicamente elas têm um comportamento diferenciado, elas não são recursos pesqueiros propriamente ditos. Por exemplo, uma sardinha, ela tem uma capacidade reprodutiva enorme. Isso a torna um recurso pesqueiro clássico, né? Ao passo que essas espécies topo de cadeia, não. O mero vai entrar em atividade reprodutiva com 7 anos, a garopa também. A própria ciovas também, acima de 5 anos. Então, na medida que... E elas não geram tanto descendentes.
Então, essa é a diferença. Elas têm um cuidado parental, elas são estrategistas, é diferente. Então, quando você pensa essas espécies de topo de cadeia como recurso pesqueiro. E elas têm uma importância fundamental, que é justamente regular toda a cadeia trófica abaixo. Então, é um funcionamento de efeito em cascata, porque o predador ele controla as presas. Na medida que esse predador é retirado, ali, por exemplo, uma imagem ilustrativa, ali retirando o tubarão, as raias, você vai aumentar a quantidade de organismos no nível trófico abaixo, que, por sua vez, vai colapsar o nível trófico ainda mais abaixo. Então, isso é um clássico que tem acontecido na pesca. Tem um pesquisador famoso, que é o Daniel Pauly, e ele trouxe um fenômeno de pescando cadeia trófica abaixo, que como essa retirada de predadores topo de cadeia ao longo de toda a história da pesca, né? Então, isso é uma escala aí de centenas de anos, como isso tem impactado o ambiente, né? Então, os topos de cadeia têm essa importância. E por fim, trazer aqui para vocês a importância da gente conservar currais, dela ser protegida. Então, já tem estudos, isso aqui é um estudo recente, de um grupo de pesquisadores com peixes recifais, né, o Sérgio Flotter, o Cadu Ferreira, da UFSC do Rio de Janeiro, da UFRJ, que eles comparando dados aí de mais de 10 anos, então eles têm uma série de dados bem interessantes, que com 3 regimes de acesso, né, uma área aberta, uma área com uma proteção parcial e uma área completamente protegida, e eles observaram ao longo do tempo o incremento aí de abundância e biomassa das espécies, né? Então, isso mostra que a proteção desses ambientes garante a sobrevivência dessas espécies. Isso é muito importante. Isso é importante também um outro efeito, que é o transbordamento de espécies. Isso na literatura científica é conhecido como spillover, né? No momento em que você conserva uma determinada área, mesmo que tenham peixes de interesse comercial, essas espécies vão transbordar e vão sair para áreas para serem pescadas. Então, é muito interessante, mesmo para a atividade pesqueira, você ter áreas marinhas protegidas, né? Além da importância da conservação do ecossistema como um todo, a questão de você proteger áreas para possibilitar o fomento de algum recurso pesqueiro fora dessas áreas também tem grande importância, tá bom? Eu acho que é isso. Próximo slide. Obrigado, pessoal. Aqui as nossas redes sociais. Quem tiver qualquer dúvida ou qualquer questão, estou à disposição. Obrigado. Vou fazer um videozinho aqui para o problema do Gabriel, só para ilustrar aqui o trabalho que a gente faz lá com o senso visual, tanto focado nos peixes quanto na fauna incrustante. Pode, toca o play. Acho que é. Acho que é o outro, né? Não, depois a gente passa no intervalo também. Celular lá, né? Olhando aqui, né? Pode passar lá, né? Lá, tá certo. Vídeo rapidinho mostrando aí com raios, né? Três pingos laterais. Então, isso aí da nossa review, do Gabriel. Fazendo uma atividade de censo e de foto quadrática, nessa estrutura aí que vocês estão vendo para fazer o registro por imagens das espécies incrustantes, né? Depois a gente manda tudo para o Rafa analisar. Sendo censo, né?
Então, essa condição de água, vocês estão vendo, está uma condição relativamente boa do litoral. Dependendo, a gente está muito suscetível à questão do regime de ventos, né, frentes frias, né, a visibilidade é diretamente relacionada a isso. Então, o que a gente observa? Em situações de frente fria que chacoalha tudo, obviamente a visibilidade fica ruim, né? Quando ocorre no verão uma situação em que tem muita calmaria, aquela brisa, né, quando passa assim 1 ou 2 semanas, a gente consegue ter boas condições de água. Curiosamente, esse ano, a condição de água, né, esse verão passado foi bem ruim. Curiosamente, inexplicável, era aquela coisa que a gente vê que não estava chovendo, 2 semanas com seca e uma condição baixa de água. Então, enfim, tem outras condicionantes aí que a gente não controla no tempo. Mas é isso, pessoal. Para não me alongar mais, obrigado. Obrigado. Bom, agora a apresentação é comigo. Carlos Eduardo Bez, eu sou professor aqui do SEM. Trabalho, acho que desde a época da faculdade já com moluscos, então me considero um malacólogo. Infelizmente, em Currais a gente tem muito poucas pesquisas com moluscos. Acho que isso é comum, na verdade, no mundo todo tem muito poucos malacólogos. No Brasil tem menos ainda, no Paraná tem menos ainda. A gente tem um grupo hoje de alguns colegas, né, que a gente criou um grupo de malacologia do Paraná para justamente tentar juntar essas pessoas que trabalham com moluscos, que são muito poucos. Hoje o nosso grupo está com 14 pessoas, e dessas 14, eu acho que estão realmente em uma instituição, né, com salário e tal, deve ter umas 3. Então, é difícil, né? E aí são alunos que estão passando por pós-graduação, mestrado, doutorado, que se encantam com a malacologia, mas às vezes não conseguem dar continuidade nesse trabalho, né? Eu conheci a malacologia quando eu estava no meu mestrado já, que eu trabalhei com cultivo de ostra. Depois, no doutorado, eu fui trabalhar com currais. Isso foi em 2002. Então, já faz mais de 20 anos que eu conheci pela primeira vez currais. Foi quando eu estava aprendendo a mergulhar, na verdade, no projeto de recifes artificiais. A gente tinha uma ONG aqui no Paraná, que era a Ecoplan. E junto com a Ecoplan, eu fiz o curso de mergulho, comecei a participar desse projeto de recifes artificiais, e na época entrei no doutorado e o meu orientador era o professor Frederico Brandini, do SEM. Para quem conheceu o Brandini, né, vai entender o que eu estou falando. Ele me colocou numa roubada, porque ele inventava umas maluquices de projetos, assim, e colocava a gente nessas doideiras, e a gente acabava aceitando, né, achava tudo lindo. E ele resolveu que ele queria criar vieiras lá em Currais. E era aquela concha da Shell, e ele queria fazer um cultivo de vieiras lá em Currais, e me colocou para fazer o doutorado com isso, bem fácil. E tem uma corrente marinha, né, de águas frias e com muito nutriente que passa aqui ao longo da costa do nosso litoral, e essa corrente traz nutrientes que são bem importantes para o crescimento desses moluscos, né, de cultivo. Para toda a biodiversidade, na verdade, da nossa costa, né, mas que tem um potencial grande de uso para a aquicultura. E aí eu fui para Currais, eu fui até o Rio de Janeiro, consegui as sementinhas doadas pelo instituto que produzia essas sementes lá em Angra, e aí vim de carro de Angra até aqui trazendo as sementinhas, fui para Currais, mergulhei, coloquei elas em caixas no fundo, fiz isso 3 vezes, e as 3 vezes as caixas foram roubadas. Na época não era uma unidade de conservação ainda, existia muita pesca de arpão, né? E imagino que tenha sido isso, né? As pessoas mergulhavam muito lá, de repente viram uma caixa e pegavam, levavam. Né? Fiz isso 3 vezes, foi bem enorme, e aí acabou aparecendo uma oportunidade de trabalho, um outro projeto, e eu acabei desistindo desse projeto. Foi uma primeira tentativa de estudar os moluscos lá em Currais. Depois, alguns projetos estudaram moluscos de forma indireta, né? Alguns estudos com invertebrados, por exemplo, onde os moluscos entram ali como um grupo a mais
Mas estudos específicos mesmo com moluscos até então não tinham acontecido em Currais. Pode passar o próximo. E quando eu entrei aqui no CEM, né, eu criei esse laboratório, então eu trabalhei muito tempo com moluscos invasores, trabalhei com mexilhão dourado, que é um problema hoje grande no Brasil para as usinas hidrelétricas, né, fiz o meu doutorado com ele. E criei esse laboratório logo que eu entrei no CEM, em 2010, com a ideia de continuar trabalhando com moluscos invasores. Esse laboratório acabou, tem hoje o mesmo nome, mas acabou se ampliando bastante, estou trabalhando com várias outras coisas. E desde 2010, então, esse laboratório faz parte da estrutura do CEM, da UFPR. Ali tem um link para o site, depois, se vocês quiserem, a gente vai disponibilizar. Pode passar a próxima. A partir desse laboratório, né, do LEBIL, a gente começou a discutir e tentar incrementar, né, essas pesquisas com moluscos no Paraná. Tive a parceria de grandes amigos, né, parceiros, o Marcos, que foi o primeiro palestrante aqui, é meu irmão, meu compadre, meu parceiro de pesquisa. A gente já fez muita coisa juntos, né? Nós dois somos apaixonados pela malacologia e a gente tem feito aí várias ações por meio desse laboratório, né, do LEBIL. Então, junto com outras pessoas, nós criamos o Grupo de Malacologia do Paraná, que é essa logo que está ali no meio. A partir do Grupo de Malacologia do Paraná, nós começamos a organizar eventos de encontros de malacologia, né? Nós fizemos 4 já encontros desses. Nós criamos uma revista, que é aquela Agarônia, tá ali, que é uma revista que fala sobre malacologia, várias coisas, curiosidades, textos leves. É uma revista de divulgação científica, não é uma revista científica propriamente dita. Nós aprendemos juntos a admirar a história de um grande pesquisador do Paraná, que foi Frederico Lang de Morretes, que foi um dos primeiros malacólogos aqui do Paraná. E aí nós resgatamos todo o histórico dele, as pesquisas, as publicações dele, todas as espécies que ele descreveu. E, recentemente, nós organizamos uma exposição sobre o Lang de Morretes no MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, que fica ali em Paranaguá. Essa exposição está lá, vai ficar até fevereiro do ano que vem. Uma exposição bem bacana, se vocês puderem visitar, está bem bonita. Recentemente, nós participamos do inventário da fauna de Curitiba, então essa é uma luta nossa, né? Onde aparece algum inventário de fauna, um inventário de biodiversidade, a gente está lá brigando para colocar os moluscos também, para que eles entrem também nessas listas, né? Que é um grupo que às vezes é até esquecido. Então, nesse inventário da fauna de Curitiba, que saiu agora em 2023, nós conseguimos colocar aí o grupo dos moluscos também. E mais um monte de coisas aí. A gente faria uma palestra só sobre o que a gente tem feito de loucuras e correrias para lá e para cá, né? Organizando coisas para tentar colocar em evidência a malacologia aqui no Paraná. Próximo. Uma das iniciativas do LEBIL, do laboratório, também foi criar uma coleção científica. O CEM, o Centro de Estudos do Mar, nunca teve uma coleção científica. Já teve algumas coleções didáticas, algumas coleções que não tinham a organização de uma coleção científica. Então, a gente criou essa coleção, é uma coleção malacológica hoje, a única coleção científica do CEM, é a coleção malacológica, a maior coleção malacológica que tem hoje no Paraná. Nós já passamos em número de lotes da coleção do Museu do Capão da Imbuia, que até então era a maior coleção de moluscos do Paraná. Ela está hoje perto dos 10.000 lotes, já. E uma coleção que dá bastante trabalho, mas a gente tem sempre a ajuda dos alunos ali do curso de aquicultura, do curso de oceanografia do CEM, que participam do trabalho com a coleção. Pode passar o próximo. A coleção, até a pandemia, ela era toda analógica, né? A gente fez um livro, tombo, e a gente colocava na mão ali com nanquim cada um desses lotes ali, né, com todas as informações da etiqueta de cada lote, que dá uma trabalheira enorme. Hoje em dia nem faz mais sentido, porque as coleções hoje no mundo todo se digitalizaram, e até para fazer buscas e tudo mais é muito mais fácil. Então hoje a gente está nesse processo agora de digitalização de toda a coleção. A gente está transferindo todas as informações do livro tombo para um software,
que é um software que a maioria das coleções biológicas no mundo usa hoje, que é o Specify, e a gente está nesse processo. Pode passar a próxima. E a coleção ela é alimentada como, né? Ela é alimentada através de doações. Uma doação que foi a que deu início à coleção foi justamente a doação da coleção do Marcos. Ele colecionava moluscos desde adolescente, né? Pensa no adolescente, em vez de ir para balada, em vez de fazer, ele ia lá catar conchinha na praia. E a coleção dele era super organizada com tudo. As informações de data de coleta, quem coletou, a espécie, o local, coordenada, tudo. E aí ele doou essa coleção toda, né, para a universidade, para o SEM, né, para a nossa coleção, que deu início à coleção. Depois acabaram vindo outras doações, né? Essa é uma doação bem importante que a gente recebeu durante a pandemia, que é da família do professor Rudolf Lang. Ele era sobrinho do Lang de Morretes, foi um importante zoólogo aqui do Paraná também, e a casa dele era um verdadeiro museu. Ele tinha coleção, ele colecionava de tudo, de cachimbo, de coleção de lápis do mundo inteiro, coleção de insetos, coleção de cicatas, coleção de aranhas, coleção de ovos de aves, coleção de ninhos de ovos de aves, coleção de... E aí o filho dele entrou em contato com a gente e falou, olha, eu tenho aqui uma gaveta com umas conchinhas do meu pai, isso não interessa para vocês? Nossa, se tiver uma concha que seja do teu pai, já tem um valor, né, importante, histórico até, para a nossa coleção. Quando eu fui lá visitar a casa do pai dele, né, que ele já tinha falecido, eu dei de cara com uma coleção enorme, né, um armário que ele tinha feito, as caixinhas que ele mesmo tinha feito à mão, as etiquetas feitas por ele à mão. E tem... essa coleção toda tem uns 3.000 lotes. Ele falou que era uma gaveta com algumas conchinhas, mas isso está dando bastante trabalho, a gente está limpando conchinha por conchinha, caixinha por caixinha, identificando, trabalhando, mas está ficando bacana. A gente restaurou o móvel, pode passar o próximo. E uma outra fonte de informações para essa coleção são os trabalhos que a gente desenvolve no SEM com os alunos, né? Então, aqui alguns exemplos de trabalhos, TCC, iniciações científicas e tal. Então, tem alguns TCCs que foram desenvolvidos e esse material vem para a coleção. Então. E aí vem o material de currais também. Pode passar o próximo. Então, currais, esse projeto a gente começou em 2015. É um projeto que eu não vejo fim para ele, porque cada vez que a gente vai, a gente descobre mais espécies, a gente encontra mais novidades, e ainda tem muita coisa para fazer. Então, é um trabalho sem fim. É um projeto que não tem... Eu coloquei lá, não coloquei prazo para acabar, ele não tem prazo para acabar. Enquanto eu estiver trabalhando aqui no SEM, eu vou querer estar indo lá, eu vou querer estar coletando e trabalhando com os moluscos ali do parque. Pode passar o próximo. A gente já tem hoje 60 espécies identificadas de moluscos, de 3 classes, gastrópodes, bivalves e cefalópodes, mas vai aparecer muito mais coisa ainda, com certeza. Poliplacófora é uma classe que com certeza tem lá, a gente só não teve tempo de procurar direito ainda. E vem uma questão também, né? O SEM, o Centro de Estudos do Mar, sempre teve uma dificuldade muito grande com embarcação para mar aberto. A gente sempre teve embarcações apropriadas para fazer pesquisas dentro das baías. Mas essa embarcação para mar aberto, a gente teve algumas tentativas. Teve uma época que o SEM fez uma licitação, contrataram uma empresa para construir um barco para mar aberto, e essa empresa nunca tinha construído um barco. A primeira vez que eles construíram foi nessa licitação do SEM. Quando a gente foi sair com esse barco, os barqueiros não quiseram sair. A gente chegou na barra ali para sair, e falaram, não sai. Com esse barco não sai. A Lu estava junto, né? Você estava junto, né? O barco fazia assim, ó, e começava a entrar água pela popa. Uma coisa maluca, um projeto maluco. E, então, essa foi sempre uma dificuldade, a gente ir até Currais. Eu já fui para Currais de todas as formas que vocês possam imaginar. Só não fui de caiaque ainda, mas já pensei algumas vezes em ir, porque tem um grupo que faz ali um passeio, né, de caiaque até Currais e tal. Mas eu já fui de canoa, de pescador, de carona, com lancha, com um navio oceanográfico, eu já fui de todas as formas ali. Mas é uma dificuldade sempre. Então, eu acho que essa aproximação, inclusive, com as outras instituições, é um ponto importante também desse evento, da criação do conselho, né? Da gente ter essas parcerias, né?
A Mar Brasil tem embarcação, vai sempre para lá, coleta invertebrados. Poxa, vamos trocar, né, informações, vamos ajudar a identificar esses moluscos que vêm. Né? A gente, quando a gente vai, a gente também sempre oferece carona para quem está indo, né? Volte e liga para o pessoal do ICMBio, ó, a gente está indo para lá, quer carona. Então, acho que é isso também, né? A gente se ajudar entre as instituições. Pode passar o próximo. Aí o Marcos acabou com a minha surpresa, né? Na primeira palestra. Ele falou do Dreamers Currais, então a gente estava fazendo trabalho com os marinhos e um certo dia a gente resolveu descer na ilha e falar, será que tem algum molusco terrestre aqui? A princípio a gente achou que não, porque não tem um rio perene ali na ilha maior, no arquipélago, né? Então, esse molusco terrestre que precisa de muita umidade, ele teria que depender só da chuva, do orvalho, umidade natural ali. E a gente achou a princípio que não teria, mas entrando pelas trilhas ali, a gente acabou dando de cara com esse caramujinho aí, né? E a princípio, como o Marcos comentou, ele era muito parecido morfologicamente, olhando só a concha, né? Ele é muito parecido com uma espécie que tem no continente, que é o Dreamers papiraceus. Pode passar o próximo. Mas aí a gente foi estudar a fundo, fez anatomia, né? Estudou bem o bicho e acabou vendo que a concha era idêntica à espécie do continente, mas que anatomicamente, né? Popularmente eram espécies bem distintas, elas estavam já seguindo caminhos evolutivos diferentes, né? Essa espécie ficou isolada, como o Marcos comentou lá, há 18 mil anos atrás, o Currais fazia parte do continente, então provavelmente essa espécie, né, ela ocupava toda essa região. Quando o mar avançou e transformou o Currais numa ilha, essa espécie ficou isolada lá, nesse arquipélago, e começou a se reproduzir só entre ela, e começou a trilhar um caminho evolutivo próprio, que deu origem a essas mudanças que aconteceram internamente. Então, não é mais a espécie que ocorre no continente, a gente teve que dar um outro nome, e a gente chamou, né, então, de Dreamers Currais, em homenagem ao parque. E como o Marcos comentou, isso é bem comum, né, de ilhas. O professor Simone, que é um professor da USP, que trabalha com malacologia também, para cada ilha do litoral paulista, tem uma espécie diferente de Dreamers, do gênero Dreamers. Para cada ilha ele descreveu uma espécie diferente que está seguindo um caminho evolutivo diferente por estar isolada nesse ambiente insular. Né? Por isso a importância de estudar esses ambientes. Pode passar o próximo. E é isso. Ali tem meu e-mail, tem o Instagram também do nosso laboratório, do Levil. Fico à disposição depois para quem quiser fazer mais perguntas. Obrigado. Agora eu vou chamar o professor Rafael Metri, da Unespar, de Paranaguá, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as pesquisas com invertebrados marinhos e currais. E entre os molusquinhos também. Mas aí não vou falar do Deus, tá? Tirei. Bom, boa tarde, pessoal. Também estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho de currais. Vou fazer questão também de comentar que eu tenho uma paixão enorme por esse pedacinho do litoral aí. Também desde bem criança, bem neném ainda, ali no Balneário Grajaú, em Pontal do Paraná, estava ali olhando aquelas ilhas e com o sonho de ir. E foi, acho que por 97 ou 98 que eu tive a oportunidade de ir a primeira vez. E daí sempre que tenho oportunidade de ir, vou de novo. Já fui com vocês, né, com o Belzo, com o Marcos, buscar as cantinhas também. E normalmente fazendo as pesquisas aí em parceria com o pessoal da Mar Brasil e com outros aí, vai aparecer aí na apresentação. Bom, é claro que eu foquei, né, no título, e vamos melhorar esse título, na verdade, né? Invertebrados é muito amplo. Então, a ideia é comentar um pouquinho, mostrar a cara de alguns dos principais invertebrados dos substratos consolidados, né, das rochas e dos recifes artificiais que tem ali. Então, não vou falar de plâncton, também não vou falar da fauna dos sedimentos, porque tem um fator uau ali, né, em Currais, né? O que tem de diferente ali naquela paisagem marinha que é todo um fundo arenoso, né, e água para todos os lados, são as rochas mesmo, né, que trazem ali uma novidade paisagística e
de heterogeneidade ambiental que faz com que ali tenha um monte de espécies que não tem nos arredores, né? Então, é o substrato consolidado ali, realmente, que chama mais atenção. Então, a ideia é entrar para baixo d'água aí e mostrar um pouquinho desse fundo. E vamos lá, pode passar. Aí, assim, eu também me baseei nos poucos trabalhos que existem formais, né, que registram a ocorrência dessas espécies de substratos consolidados. E é claro que eu estou sendo bastante injusto listando apenas aqueles nomes que estão ali, né? Mas é para indicar pelo menos alguns que são os inventários mais completos que já fizeram, ou os trabalhos que são talvez um pouco mais continuados. É muito frequente, né? A maioria, na verdade, dos estudos com essa biota lá foram estudos muito pontuais, né? Ou pontuais no espaço mesmo, um pedaço ali, alguém mergulhou num ponto lá, fez, né, uma amostragem, ou pontuais no tempo também, né? Uma ou outra amostragem e não um monitoramento mais continuado. Então, talvez esses nomes ali representem um pouco disso, mas, de novo, estou sendo bastante injusto, tirando ali, né, da apresentação vários outros nomes importantes. Então, assim, a professora Rosana Rocha, que é da Federal de Curitiba, né? Tá ali, Rosana Rocha, e colaboradores, me considero colaborador lá também, fui orientado por ela há muitos anos. E ela, né, com alguma frequência está na ilha e fazendo ali as suas publicações. Então, alguns dos principais inventários que existem ali para alguns grupos, obviamente, fruto das pesquisas dela. A Janaína Bumber, que trabalhou tanto na Associação Mar Brasil, mas também, né, fez lá seu mestrado e doutorado com a professora Rosana. Também, né, conduziu algumas pesquisas bem importantes. Acho que até o principal trabalho publicado com essa fauna dos substratos consolidados tem ela, tem a Rosana e tem o Catani, né, na lista de autores. E, né, o próprio Catani tinha chamado a atenção lá no trabalho do Borzoni. Também coloquei ele ali, porque também alguns dos primeiros registros formais dessa fauna, né, de substratos consolidados vem lá daquele estudo que ele começou a organizar, justamente para tentar viabilizar a proteção daquela área ali, né, lá nos idos de 90 e alguma coisa. Tem também, então, alguns registros importantes do Borzoni e de outros colaboradores. Fiz questão de colocar ali também o nome do Ariel. O Ariel ele foi o idealizador, junto com o professor Brandini, né, dos recifes artificiais aqui para o estado. E, claro, né, o estudo de doutorado lá do Ariel envolveu, entre outras coisas, a descrição dessa fauna epilítica ali, né, que ocorre, então, em cima das rochas, em currais, em outros pontos também, e também em placas de concreto lá, para saber se o que grudaria, né, nesses recifes artificiais que estavam sendo planejados tinha, né, o grau de semelhança aí, né, que essa nova biota aí teria com os substratos naturais rochosos ali em volta. Então, ele fez também uma boa descrição disso. E daí, não vou nem comentar muito, né, sobre os projetos da Associação Mar Brasil, porque eles têm um espaço aí dedicado para eles na programação. Mas tem alguns projetos, e daí, claro, que eu listei só aqueles talvez mais focados nessa fauna de substratos consolidados, um que focava especialmente em espécies invasoras, né, ou espécies introduzidas, espécies exóticas para a nossa região, que falava sobre essa temática, né, para muitos pontos do litoral do Paraná, inclusive em currais. O BioGeomar, esse é um projeto que foi bem interessante. Roubei aquela figura ali, aquela imagem da esquerda ali, que mostra isso, né? Era uma descrição dessa biota que ocorre sobre os fundos rochosos, mas também uma descrição dessas rochas, né, das questões geológicas ali. O professor Marcelo Lamour, do Centro de Estudo do Mar, responsável ali por fazer esse mapeamento. Então, essa imagem ali mostra um pouco disso, né? As três ilhotas mais avermelhadas um pouco, né? E as diferentes cores mostrando diferentes feições do fundo. E basicamente é isso, né? São 3 grandes blocos rochosos com fragmentos, né, de diferentes tamanhos ali nas suas encostas. Então, a gente tem áreas mais lajeadas, né, de blocos mais enormes, ou a própria matriz rochosa exposta ali né, submersa, obviamente, mas exposta, então, ao ambiente. Grandes rochas fragmentadas em um ou outro ponto e rochas menores, né? Então, inclusive, tem
Na ilha menor, né? Aqui dá para ver bem nesta imagem aqui, ó. Esse fundo que continua aqui por baixo são blocos bem pequenos até, mas que vão continuando, né? Para profundidades maiores. Então a gente consegue perceber ali pelas cores, basicamente as cores mais avermelhadas são os fundos rochosos, onde está essa biota toda que eu vou comentar. E claro, né? Um pouco mais profundo aqui os recifes artificiais, um dos grupos ali de recifes artificiais que nós temos, que está dentro do parque também. Então, a gente mergulha lá, essa é a cena que normalmente a gente vê. Aliás, eu roubei umas fotos aí, né? Peguei emprestado algumas fotos da Noeli Ribeiro, que está exposta aqui atrás também. Roubei foto do Robin, roubei foto do Idomar Ceruti, outro grande fotógrafo aí. E as minhas fotos não me emprestam para esse tipo de coisa. Mas então é isso, né? A gente percebe assim essa paisagem rochosa no fundo de Currais, tem essas rochas. Então, às vezes blocos muito grandes, às vezes blocos menores. Mas uma coisa que chama atenção é que eles normalmente são assim totalmente recobertos pela biota, né? 100% da rocha. Você não vê rocha, na verdade. Aqui nessa imagem não está aparecendo rocha nenhuma, né? A gente está vendo os organismos incrustados em cima. E isso é o normal de lá, né? Mergulha lá, é difícil você ver rocha, a não ser em algumas situações, que a gente vê a própria rocha exposta, normalmente nas laterais, entre fendas, onde estão os ouriços do mar, às vezes ali mantendo uma clareira, né? Então eles vão se alimentando desses organismos, os propágulos, eles mantêm uma mancha de rocha exposta. Mas então, a gente percebe, na verdade, isso aqui é uma grande briga por espaço, né? Cada cor diferente, aí cada tonalidade diferente é um tipo de organismo diferente e todos eles brigando muito por espaço. E o padrão geral é mais ou menos esse que a gente vê. Normalmente nos topos das rochas, principalmente nas porções mais rasas, dos 8 metros para menos, né? Tem uma grande quantidade de algas, esse esverdeado que a gente vê ali. Eu vou fazer um comentário das algas, assim, muito rápido também, apesar de focar mais nos invertebrados. Mas é isso, né? Então, esse topo de rocha, normalmente com bastante alga, formando o que a gente chama de turf de alga. Então, não é uma espécie de alga que está ali, né? É uma associação bem muito específica. E, normalmente, você faz uma raspagem, seja de cima, seja da lateral, aqui nesse raspa, um quadradinho, que seja, você leva para o laboratório, você fica o dia inteiro olhando esse quadradinho, separando as diferentes espécies que tem ali. Então, é uma riqueza muito grande. E, né, com relação às algas, é essa situação. Na verdade, é um turf, então, de muitas espécies de algas, mas também briozoários, hidrozoários, assídeas. É realmente uma comunidade bastante complexa. E daí algumas manchas, né, que a gente observa que é uma concentração ali de um ou outro organismo, daí muito mais animais, né, do que algas. Então, mais uma imagem aqui da Noeli, mas que mostra bem essa característica da competição entre as espécies, né? Então, aqui a gente está vendo duas coisas principais, né? Os zoantídeos, são esses semelhantes a corais aí, e esponjas avermelhadas e uma briga ali, né? Então, se vem uma onda bate, se algum organismo vem se alimenta aqui, abre ali uma pequena clareira, muito rápido essa clareira é colonizada, seja pelos organismos que já estão ali, que começam um crescimento lateral, né? Ou seja, pelos propágulos, larvas que estão na coluna da água, que vão grudar lá e crescer muito rapidamente. Então, ó, eu fiz uma avaliação bem preguiçosa, tá? Da quantidade, mais ou menos, de espécie para cada um daqueles grupos que estão aparecendo ali. Uma avaliação preguiçosa mesmo. Tem, né, alguns poucos trabalhos, eu peguei aqueles que são, então, um pouco mais abrangentes e dei uma olhada muito rápida lá para ver quantas espécies de cada grupo tem, só para a gente ter uma rápida noção. Então, tem um trabalho específico de algas aqui do litoral do Paraná, que menciona para currais perto de 100 espécies, acho que é um pouquinho mais até. E é tudo que eu sei sobre algas. Na verdade, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem de trabalhar com esse tipo de biota. A gente está falando, ó, tirando alga, né? O resto é tudo animais. Cada uma das linhas que está ali, até as assídeas lá pelo menos, representa um filo animal diferente, né? A parte de um filo. Mas existem animais de todos os filos que vocês podem imaginar. Às vezes a gente fala de, ó, tem 25 espécies registradas atualmente de briozoários lá para currais. Briozoário, alguém sabe o que é? São bichos extremamente comuns, muito abundantes, com importância ecológica muito grande,
mas são normalmente em corpo diminuto, muito pequenos, pouco chamativos, talvez, né? Não são grandes, e que a gente não tem especialistas para trabalhar com esse material. Então, você faz a coleta, observa lá, tem os briozoários, às vezes a gente conhece uma ou outra espécie, registra que existe, e as outras, simplesmente, é só um cara lá do Nordeste que é o especialista, e é ele que identifica e ninguém mais. Porque ele é o especialista no assunto, se a gente for querer tentar correr a identificação, a gente vai errar. Aí você fala do sujeito lá e ele fala, pode mandar o material que eu identifico, se eu conseguir, no ano que vem te dou uma resposta. Então, para alguns grupos animais é assim, eu dei o exemplo de briozoa, briozoa não foi um bom exemplo, porque o nosso colega especialista em briozoa, ele responde rapidão. Assim. Mas, então, existem poucos especialistas, às vezes, até para tentar tornar esse tipo de organismo mais popular, porque eles são muito comuns. Qualquer pedrinha embaixo d'água você vai encontrar, mas né, o público geral normalmente não conhece. Mas então são os organismos mais comuns que a gente costuma encontrar recobrindo as rochas lá, né? As esponjas, em torno de umas 20 e tantas espécies ali conhecidas, os quinidários, umas 35 espécies, como este zoantídeo que faz o fundo aqui, os briozoários, muitas dessas manchinhas aí são provavelmente briozoas. Não tem nem nome vulgar, né? Porque, por exemplo, porífera, que é o nome do filo, a gente chama de esponja. Tem um nome vulgar que a gente reconhece. Briozoa é briozoa mesmo. E é tão pouco conhecido que nem nome vulgar tem. As cracas, né, são crustáceos ali, apenas 8 espécies registradas, provavelmente um pouco mais. Umas 9 espécies de equinodermos. As assídeas também tão pouco conhecidas. Naquelas imagens anteriores lá, quase todas aquelas manchas coloridas lá, metade daquilo que aparecia lá colorida eram assídeas, que são inclusive do mesmo filo que a gente, né? São nossos parentes, porém invertebrados. Então, em torno de umas 25 espécies conhecidas e outros filos com uma menor contribuição em termos de número de espécies, né? Em riqueza de espécies, às vezes um pouco menos de presença, mas às vezes bem marcantes. Dessas espécies todas aí, como foco de alguns daqueles pesquisadores que eu mostrei antes, inclusive era o registro também de espécies não nativas, né? As espécies introduzidas, também, lá, rapidamente, em um dos trabalhos, fiz um levantamento rápido, são citadas em torno de 15 espécies não nativas, né, espécies introduzidas, inclusive, em algumas situações, são as espécies mais abundantes, aquelas que mais caracterizam lá uma determinada rocha. A gente vê uma colônia de um organismo, às vezes, recobrindo tudo lá, e organismos que em qualquer rocha que você vai, seja aqui, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, a gente vai ver essa espécie muito comum, ela não é nativa, mas às vezes é uma introdução já, né, quase histórica, de muitos anos que a gente já meio que naturalizou a espécie, né? A gente observa ela e é tão evidente, tão comum para todos. Mas tem pelo menos 15, então, ali registradas. Eu fiz questão de deixar ali, de mencionar isso, até porque é talvez uma das ameaças ali que a gente observa, né, em relação ao parda. Porque logo do lado, nas adjacências do parque, ali, né, tá a fila de navios esperando para entrar no porto e, eventualmente, inclusive, fazendo deslastro de água. Normalmente, a gente imagina que não. Tem um regramento, né, que eles não podem fazer ali, mas pode saber. E a limpeza de casco de navio. Então, isso a gente sabe, tem relatos por aí que muitas empresas que fazem essa limpeza dos cascos, né, do navio, porque ficar com o navio todo encrustado de organismos não é bom, né? Causar arrasto, maior atrito, né, com a água, então consumo de combustível e tudo mais. Então, o pessoal tem que fazer a limpeza de vez em quando, e uma das áreas de limpeza que se usa é nos arredores de currais. O que acontece é que está vindo um navio lá de uma outra parte do mundo, trazendo espécies lá desta outra parte do mundo, e às vezes você vai fazer essa limpeza ali, né, raspagem desse casco, e as espécies, ou os indivíduos dali, ou seus propagulos, suas larvas, são liberadas e podem permanecer vivos. Então, é uma pressão aí sobre a fauna nativa, né, a presença dessas introduzidas. E a fauna críptica, que são aqueles pequenos organismos que vivem aqui nessas frestas, nas fendas, nos buraquinhos mais escondidos. Então, né, a nossa fauna críptica ela é amplamente desconhecida ali para a região. Por quê? Se você vem e faz uma raspagem aqui, que eu brinquei antes, né? Raspa um pedacinho aqui e leva para o laboratório, você fica um bom tempo ali triando esse material, separando esses organismos, mas são justamente esses pequenos organismos que ficam ali nas frestas, nas fendas, os pequenos vermes, os pequenos camarõezinhos, crustáceos, enfim, uma fauna bem diversificada.
são esses que é muito difícil de obter. Porque na hora que você vai raspar uma área dessa, você pega teu saquinho plástico ou um pote, chega aqui, está mergulhando, né? Chacoalhando para lá e para cá, né? Com o balanço da água, com a tua espátula na mão e começa a tentar fazer essa raspagem. Esses pequenos organismos fogem. Então, normalmente, eles são muito subamostrados. Normalmente. Sem falar que, normalmente, também a pessoa vem e faz a raspagem, como é um grupo muito amplo, muito diversificado, às vezes aquela pessoa lá, ela está interessada em saber de um tipo de organismo. Eu quero estudar os ortídeos. Então, raspa tudo lá, ignora todo o resto e vai trabalhar só com aquele grupo que realmente, né, tem um interesse maior ali para a pessoa. Então, acaba que essa fauna críptica, ela é bem submostrada. Aliás, pode passar lá, todos esses grupos aqui, todos eles podem considerar como bastante subestimados. Então, talvez as assídeas mereceram lá um enfoque em diferentes estudos por conta da professora Rosana Rocha, especialista em assídia, mas certamente, se tivesse a oportunidade de visitar mais a ilha, né, em diferentes épocas do ano e em diferentes pontos, essa lista aumentaria. Então, a gente tem todos os grupos bastante subestimados aí, especialmente esses aqui, né, que a gente chama de fauna críptica. Até por conta disso, vou fazer questão também de mencionar um projeto aqui que fez parte, na verdade, do projeto Revimar, da Associação Mar Brasil, na sua edição anterior, a instalação dessas estruturas aqui, ó, chamadas ARMS. É uma sigla de inglês, mas não precisamos falar aqui. Mas, enfim, são estruturas ali que simulam, né, esse ambiente rígido, são placas de PVC lixadas, assim, para dar um pouco de aspereza para a superfície. Veja que são como se fossem prateleiras, tem prateleiras vazadas e prateleiras fechadas, formando pequenas cavernas e tal. E a ideia é colocar essas estruturas lá, então está lá no dia da instalação, uma estrutura dessas em currais. Aqui nos recifes artificiais, já depois de um bom tempo, então a gente vê a estrutura já toda colonizada ali, né, cheia de organismos incrustando em cima. Ali nas balsas também a gente colocou algumas dessas estruturas. E aqui é o dia da retirada. Então, o interessante é isso, né? No dia da retirada, a gente faz esse encapsulamento da estrutura e traz vivo tudo para o laboratório. Então, daí aquela fauna críptica não escapa, eles não fogem. Então, a gente consegue daí ter uma amostragem bem melhor. Então, no meio dessas frestinhas e fendas e no meio dos organismos incrustantes aqui, tem os vagens que estão ali passeando e tal. A gente consegue coletar tudo e trazer para o laboratório. Essa foi uma primeira tentativa de fazer uma abordagem bem intensiva aí com relação a essa fauna críptica, mas esse tipo de metodologia ele depende basicamente de uma análise genética depois desse material. Então, é como se fosse assim, a gente bate tudo no liquidificador, o que veio aí, põe numa máquina lá que vai dizer para a gente, né, pelo DNA desses organismos, quantos diferentes esponjas tem, quantos diferentes crustáceos tem, e dá uma noção melhor para a gente sobre essa riqueza toda. Porém, a gente não tinha verba para fazer análise genética, que é bastante cara, e teve alguns acidentes aí no caminho, a gente perdeu todo o material por queimar freezer, apodreceu tudo, imaginem larvas de mosca passeando por todas as amostras, assim, então a gente aí não conseguiu fazer, mas ainda está no plano de tentar repetir e finalmente conhecer um pouco melhor essa fauna, porque a gente fez nessa oportunidade de uma forma piloto, né, uma primeira tentativa, mas já viu ali, já fez alguns registros bem interessantes. Então, tem vários novos registros para o Paraná, que a gente pretende, na verdade, são dados que ainda estão com a gente para trabalhar, para tentar publicar isso, né, o quanto antes. Então, talvez essa lista lá tenha um upgrade bom aí em breve. E daí, só para finalizar, aí, algumas dessas imagens, né, tão bonitas aí dessa fauna, que a gente às vezes vai mergulhar lá, quer ver o mero, quer ver as garoupas, os polvos, né, os organismos, que, claro, óbvio, né, são muito chamativos, mas essa paisagem de fundo, né, esse recobrimento das rochas, esse colorido todo, é por isso que os meros estão lá, é por isso que as garoupas estão lá. Então, vale a pena conhecer um pouquinho mais, né? Lá em cima, na primeira imagem, só assim, um tufo de algas avermelhadas ali, os ortídeos sempre estão presentes. Aqui, essas peninhas brancas são hidrozoários. Aqui em close, algumas assídeas aqui no meio, né? E outras coisas compondo o mosaico aqui. Os braços de um lírio do mar. Então, lá em Currais é uma região que tem bastante desses lírios do mar, tão bonitos, tão famosos, que a gente costuma não ver por aí. A gente só vê nos livros didáticos aí, né? Na escola, nas aulas. E os organismos estão todos ali. Ó,
mais algumas imagens de assídeas, de outros zooantídeos que ocorrem lá, as esponjas, ouriços, mas basicamente é isso, né? É uma biota extremamente rica, normalmente incrustante, com esses organismos vágeis aí ocorrendo assim numa quantidade muito grande. Mas ainda, como eu disse, bem pouco conhecido mesmo da ciência. Bom, o Rafa comentou, né, e eu acho que dá para perceber ao longo dessas falas todas aí, né, o quanto ainda tem para se fazer, né, de pesquisas ali no parque. Eu acho que todos os grupos são subestimados. Assim, se a gente for realmente fazer um esforço grande de inventário para todos os filos, a gente vai encontrar muito mais informações do que tem hoje. Isso é reflexo de várias questões, né? Tem poucos especialistas, principalmente para invertebrados, né? Infelizmente, tem pouquíssimas pessoas trabalhando com alguns grupos. E um outro ponto também é a dificuldade de acesso, né? Currais, queira ou não queira, tem que ter uma embarcação apropriada para sair para mar aberto, né? Não é qualquer embarcação que vai até lá. Bem que eu já fui até de botinho inflável, já fui, mas tem que ser aquele marzinho tranquilo que você tem uma previsão que não vai mudar. Então, tem condições, né, climáticas que você tem que esperar. Essa semana não dá, essa semana você marca a saída, pensa, planeja tudo, reserva a embarcação, vem uma frente fria e te acaba com todo o planejamento. Né? Então, isso tudo é complicado. Mas pensa, por outro lado, que existe um potencial gigantesco para o parque na questão do mergulho recreacional. Muitos mergulhadores que querem ir para currais. Tem muitos mergulhadores que já conhecem currais. Existem escolas de mergulho em Curitiba e até de Santa Catarina. Grupos de pesquisadores que precisam de informação, que não têm essa informação. Então, de trazer uma exposição fotográfica para esse evento é justamente discutir essa possível relação. E aí depois a gente vai ter uma palestra com a Renata, ciência cidadã, que é essa ação da sociedade para a ciência. Se esses mergulhadores estão indo lá, a gente não se aproximar deles e usar isso, né? Usar o fato deles lá com muito mais frequência que a gente. Então, essa é uma das ideias da gente ter trazido a exposição. E aí vai ter um intervalinho, tem um coffee ali fora para quem quiser, mas a gente vai abrir a exposição aqui também. Você subir a tela aqui. Ele escutou lá. Pede para ele lá, para subir a tela. E aí vocês também podem, esse intervalo de 30 minutos, hein? Está todo mundo respeitando o tempo, vocês também têm que respeitar. Então, 30 minutos, chama vocês de volta para a gente continuar a programação, mas vocês podem ou visitar a exposição aqui que está lindas, que é mergulhador, um fotógrafo, fotografia de natureza, tem vários publicados, as fotos dele são incríveis. O Nilo Biazeto, fotografia lá em Curitiba, ele faz um trabalho bacana com os pescadores, ação da pesca, com a Noeli,
algumas fotos aqui, uma mergulhadora brasileira, de foto sub, adora fotografia. Óculos. Se alguém amendoim e cocada, tudo bem natural e gostoso, se quiserem. É R$ 4, tá bem no